Gente, boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos voltar o nosso pensamento a Jesus nesse momento, a espiritualidade amiga desta casa, aos benfeitores espirituais de cada um de nós, né? Pedindo o auxílio que nós viemos buscar, o fortalecimento, né? Para que a gente possa já começar a nos prepararmos para receber o que nós necessitamos, que viemos buscar nessa noite na nossa querida Cojam. Que essa luz que nos envolve permaneça sobre todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que o amor de Jesus Cristo, que a paz de Deus, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo que esteja junto a todos nós. Ou seja, a página de hoje é de número 141, do livro Coleção Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não falta no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não pode encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do vínculo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te aflige insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará a teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é a fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente ao bem, entre a confiança e a alegria, porque quanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Boa noite a todos.
Seja. Tá gostoso, segura a mão dela. É, que bom, imagina. Imagina. Obrigada pela palavra. Aqui tá bom? Aqui nessa posição? Boa noite, meus amigos. Boa noite. É com muito carinho que a gente se encontra de novo aqui, né? Sempre uma benção. A gente poder vir uma vez por mês. Mês passado a data bateu junto com uma outra casa. Mas a Caminha pegou leve comigo, né? A gente me zangou, tá? Mas eu fiz. Eu quero agradecer a Jesus por ter me trazido, né? Espíritos de verdade. Por causa das obras codificadas por Kardec. E trouxemos o tema de hoje, de novo, sobre os fluidos. Porque tem uma pessoa aqui na casa que sempre me pede para trazer esse estudo de novo. Embora a gente está com outro estudo. E fizemos essa opção, mas ela não está aqui hoje. Aí eu vou ter que descobrir o nome para a gente poder fazer de novo uma terceira vez. Depois coloca, né? A pessoa assiste. Ela assiste. Eu ia começar de uma forma, mas sentada ali eu fui me lembrar de um fato que aconteceu essa semana. Uma pessoa que se machucou e a gente precisou levar para o hospital, mas a pessoa foi na frente e a gente foi atrás, né, orando, pedindo a Maria, os bons espíritos, pedindo ao laboratório invisível do espaço que pudessem estar atuando para que nada de mal acontecesse, né, lá no hospital, que os médicos caminhassem em pensamento juntos para atender essa pessoa, essa pessoinha, né, digamos assim. E, paralelo a isso, tinha um trabalhador remendando uma parede, um trincado assim na parede, amassando lá a parede. Aí chegamos lá no hospital, a pessoinha já estava sapequeira de novo, né? Tirou todos os raios-x que precisou e nada foi acusado no raio-x. Quando eu retorno e eu olhei lá o remendo na parede, né, do trincado que tinha, estava o desenho exatinho da tíbia. Era o desenho exatinho da tíbia, do ossinho dessa pessoinha que tinha se machucado. E o pedreiro foi tão hábil que não tinha uma fissurinha no cimento. Estava aquilo assim lisinho, certinho, né? Aí eu comecei a analisar, porque são essas pequenas coisas que nos fazem ter certeza que enquanto eu fui orando, né, chamando pelos médicos do laboratório invisível que pudessem fluir com a natureza, elementos necessários para estar ajudando ela nesse percurso até chegar no hospital, quando eu retornei em casa eu tive a prova exata de que meu pedido tinha sido atendido. Esses fluidos que a gente manda em pensamento e vai orando e vai fervorosamente pedindo realmente, ele retorna onde foi sendo devolvido para esse pedreiro que foi fechando aquela fenda ali, né? E ele foi ali amassando ali com cimentinho e quando eu cheguei deparei com aquilo dali. Então imaginemos nós dentro de um grande oceano. Claro que todo oceano é grande, né? Imaginemos a gente mergulhado no oceano. É assim que a gente está mergulhado aonde? Nos fluidos. Nós temos 3 fluidos mais falados. O principal é o fluido cósmico universal que emana de Deus. Deus emana esse fluido para a gente. Nesse fluido é tudo trabalhado. Se dividindo em fluidos espirituais, quando a gente desencarna, né? A gente desencarna e se vê do outro lado com uma vestimenta. Nossos mentores trabalham nesses fluidos confeccionando essa roupagem para a gente poder se ver vestido. E o fluido vital, que é o que a gente está aqui animando o nosso corpo. Sem esse fluido, a gente não consegue andar, falar, comer. Seria somente um corpo sem vida.
porque o perispírito precisa desse fluido. E temos que ter cuidado com esse fluido, porque quando a gente vai reencarnar, no nosso cronograma, nos é dada a quantidade exata para o tempo de existência aqui na Terra. Se vamos viver até os 70 anos, nós temos fluidos para 70 anos. Então, nós só temos duas opções: vivermos equilibrados no caminho da verdade, caminhando calmamente, fazendo as coisas certinhas, direitinhas, ou gastando esses fluidos vitais, nervosas, né? Acelerados, querendo completar tudo ao mesmo tempo. Aí a gente está gastando demais. Ao invés de chegar nos 70, a gente desencarna com 50, como aconteceu com o André Luiz, né? Ele gastou tanto fluido bebendo, fazendo coisas equivocadas na vida dele, quanto aqui, e se viu lá sendo chamado de suicida. E ele dizia: não, eu não me matei. Mas aí quando o mentor dele passa, tipo num telão, mostrando todo o perispírito dele, como ficou o corpo dele, as partes todas afetadas que o fizeram desencarnar antes do momento, ele se assusta. E também como uma pessoa que pratica um suicídio e que infelizmente consegue esse ato. A gente está trazendo esse assunto porque em Além Paraíba a gente teve praticamente 2 tentativas que, graças a Deus, né, ficaram sequelas, mas não teve o desencarne total. E um que teve o desencarne. Então, se um deles veio para viver 70 anos e pratica o suicídio com 30 anos, vai sobrar o quê? 30 para 70. 40 anos de fluido vital. O que ele vai fazer com esses fluidos? Não tem como você tirar do seu corpo e jogar fora. Você vai ter que ficar trabalhando e preso aqui no orbe, sentindo a mesma sensação, como se você estivesse vivo mesmo aqui na carne. Daí a necessidade da gente entender essa parte que está na Gênesis, né, escrito, codificado por Kardec, pelo Espírito de Verdade e outros espíritos que ajudaram a participar. Então nós estamos mergulhados nesses fluidos. E quando a gente desencarna numa morte natural, no momento certo, esse nosso fluido vai voltar para o universal. Muitos às vezes nem pensam, nem acreditam. Quando a gente faz uma faxina na nossa casa, mas aquela faxina de mexer no guarda-roupa, tirar aquilo que não está servindo, nós estamos mexendo com o quê? Com esses fluidos. As pessoas falam em energia, mas o correto são fluidos. Você está mexendo e trabalhando com esses fluidos universal e devolvendo para o universo o que pertence ao universo. E não acumulando aquela quantidade de coisas dentro da gente e no nosso redor. Então, a gente fez a pequena introdução para a gente poder estar atento e estar entendendo como que isso é trabalhado. Então, nós temos ali, olha só, o espírito, a matéria e fluido. Então, olha só, emanado de quem? De Deus. Então, Deus nos oferece o fluido cósmico universal. A parte dele vai ser distribuído para cada situação que a gente precisa. Aí vai ser desenvolvido no espírito, né, que seria o fluido espiritual, a matéria que vai necessitar desse fluido, senão ela não vai ter energia, a gente não consegue fazer nada sem ele, né? Transformando, trazendo da onde? Desse fluido cósmico. Então essa primeira noção é muito importante a gente ter no nosso pensamento. Deus emana esse fluido cósmico. Quando a gente está desencarnado, a gente vai estar lidando com o fluido espiritual. E enquanto encarnado, com os fluidos vitais. Nós nessa casa temos quantos médios em média, Sandra? Trabalhando hoje, terça-feira. Hoje dá 8, 10, que eu vejo muitos médios lá dentro. deve ter uns 8, talvez. Não, 10 não. Coloquemos 8. Decidi por ti. Coloquemos 8 médios lá dentro.
o que eles vão fazer por nós? Doar fluidos vitais deles. Daí a necessidade, quando pede silêncio, eu sou a primeira a falar que eu nunca compro, tá, gente? Eu adoro bater papo. Mas aí vem ali algumas pessoas, né? E faz. Pede silêncio. Por quê? Porque eles estão trabalhando, eles estão orando, eles estão doando para a gente fluidos vitais. Mas eles não vão perder, porque eles estão sendo o quê? Generosos. Eles estão agindo com bondade. E como eles vão recuperar esses fluidos? Uma refeição bem leve e dormir. Então, quando eles vão descansar, eles vão dormir e eles se alimentaram, esses fluidos serão recuperados. Porque eles estão doando para o bem. Agora, quando a gente gasta ele à toa, esse à toa assim, com muitas preocupações, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, se desgastando, não tem como a gente recuperar. Eu até fiz essa pergunta para um amigo meu lá de Volta Grande. Como que a gente pode fazer para recuperar uns fluidos vitais que a gente gastou por bobagem? Não, está gasto. A gente pode sim orar, pedir a Deus que possa nos renovar e nos sustentar, para que a gente consiga chegar até na idade que a gente se programou para desenlaçar e sairmos dessa matéria. Porque isso é de muita urgência e muita importância. De acordo com o Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Kardec pergunta assim: até onde os espíritos nos influenciam? Aí Kardec anota que a criação divina abrange a existência de 2 elementos gerais do universo: espírito e matéria. Porque se nós estamos encarnados, os espíritos encarnados que estão à nossa volta estão o quê? Nos influenciando. Uma pessoa que diz assim: vou parar de fumar. Quem está do lado deles são aqueles espíritos que gostam de fumar e precisam, sentem necessidade, porque eles não se disciplinaram enquanto estavam aqui. Eles começam a fazer cosquinha na nossa garganta, passando aquela sensação de que preciso fumar, e a pessoa vai ficando tão aflita que ela acaba se perdendo de novo, pegando mais um cigarro. Vai ser o último, e vai ser mais um, vai ser o mesmo com a bebida, o mesmo com a comida em excesso. A gente sabe que não pode, mas a gente está atraindo quem para perto da gente com o nosso pensamento? Esses irmãos que gostam de se alimentar. Aí eles vão fazer a gente comer muito mais do que é necessário para o nosso corpo. É onde vai entrar a gula. Então, quando Kardec faz essa pergunta, ele percebe que os elementos gerais do universo é o espírito e a matéria. Assim, Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. É a trindade universal: Deus, espírito e matéria, formando uma tríade. A individualidade denominada espírito representa a humanização do princípio inteligente, que recebe o nome de espírito com E minúsculo. Já a matéria, nas inúmeras formas, existe no plano físico e no plano espiritual. Por que no plano físico? A nossa roupagem, que nosso corpo de carne, né? De ossinho, de vasos, toda uma construção elaborada pelo plano espiritual. E o espiritual, que tem origem no elemento primordial denominado fluido universal ou fluido primitivo ou elementar. E ainda matéria cósmica primitiva, termo adotado em Gênesis. Então esses termos aqui é para a gente entender o que seria esse primitivo. O elementar é o principal, é o primeiro, aquilo que nos dá a existência de estarmos aqui para resgatar as faltas de outras vidas. Eu sempre falo equívocos, eu não gosto muito de falar de erros, porque eu sei que eu errei tanto. Aí, toda vez que eu falo de erro, eu me lembro. Não, foram equívocos, né? Que quando a gente permanece na ignorância de conhecimento, a gente não é muito cobrado. Mas quando a gente passa a ter um conhecimento de um estudo nesse nível,
que está na obra, que a gente está trazendo, não porque a gente, Flávio, está trazendo, não, porque a gente está trazendo daquilo que foi nos passado. E a gente passa a ter conhecimento, a gente realmente vai ser muito cobrado. Aí quando a gente desencarnar, não teremos desculpa de dizer, fizemos isso porque estávamos equivocados. Não. A partir desse momento a gente já tem consciência. Por que você gastou todo o seu fluido vital antes do tempo previsto? Por que você não teve um tempo? Lá no Amor em Deus, tem uns 3 sábados, uma amiga estava com o pé machucado, ela caiu. O pé dela estava todo roxinho, ela estava muito nervosa com aquilo. Aí eu falei com ela assim, não fica assim não. Foi a forma que a espiritualidade do bem encontrou de você dar uma pausa. Ler um livro, fazer um estudo. Porque percebam, quando a gente está muito acelerado, fazendo muita coisa, acontece, dá um revés de repente, se acontece alguma coisa, que é para a gente pausar e rever o que a gente está fazendo. Porque o nosso mentor, nossos amigos espirituais estão reparando em nós. Eles estão nos protegendo. Então a gente não pode se perder. A gente não pode piorar numa situação reencarnatória. A gente pode até estacionar, mas retroagir jamais. Então eles dão essa pausa. Então foi o que eu falei com ela, calma, isso aí é para você ler um livro, participar mais de atividades espirituais e deixar um pouco ao lado o material. Porque senão a gente se envolve tanto no mundo e a gente fica perdido. Então vamos saber mais um pouco sobre o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria elementar, é o princípio, é a base, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Que seriam esses corpos? Os vegetais, os animais, os minerais, nós. Porque nós viemos do mineral. Quem já conheceu um quebrador de pedra, ele acha a veia que fala, né? O veio, é veia mesmo? Ele acha ali e quebra certinho, ela sai certinha. Porque ali tem fluido, tem vida. Somos nós no princípio da criação. Aí depois de milhões de anos a gente vem para o vegetal. Depois do vegetal para o animal. Que infelizmente muitos de nós ainda continuamos no animal. Apesar de termos aparência de quê? Humana. Né? A gente está na aparência de humano, mas a gente continua ainda tendo o quê? Trabalhando com instinto e não com intuição. Quando a gente parar de trabalhar com instinto, a gente realmente está uniformizado com a forma de humano, trabalhando com a intuição, com a empatia e com o próximo na sua total integridade de humanidade. Então, o princípio primordial e primeiro é o cósmico universal. E tudo que parte dele retorna no momento certo para ele. Nada fica perdido, tudo volta para ele. Natureza e propriedade dos fluidos. Aqui para a gente perceber que quando a gente está dando aula, a gente trabalha esse tema, é muito interessante. Como a gente pode imaginar que o hidrogênio associado com o oxigênio, a gente tenta pegar o oxigênio, não pega. Então imagina, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio juntas nos forma uma matéria que a gente pode pegar, que é a água. Eu me sinto impressionada com isso toda vez que a gente está estudando esse tema. E eu passo para os alunos que sem ela não tem vida. A gente fica muitos dias, até 15 dias, me parece, sem comida. Mas a gente não fica sem água, a gente desencarna desidratado. Então vamos ver a natureza e as propriedades dela, desse fluido. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva. Você vê que repete sempre para a gente poder guardar que é a primeira, é o primeiro fluido, cujas modificações se transformam, constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, que a gente colocou lá na frente.
Como princípio elementar, no capítulo 10 do Universo, ele assume 2 estados distintos. O fluido de eterização e o de materialização. O de eterização ou empoderabilidade, que se pode considerar como primitivo no estado normal. Ele está etéreo, né? Quando a gente está desencarnado. E o de materialização e de ponderabilidade é, de certa maneira, consecutivo ao primeiro. Porque sem o primeiro, não vai ter existência aqui. Teria o corpo, mas não tem vida. Não teria energia. Então, o ponto que intermedia é o da transformação do fluido em matéria tangível. Naquilo que a gente pode o quê? Pegar, moldar. Mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como o termo médio entre os 2 estados. Cada um desses 2 estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertence o mundo invisível e ao primeiro os do mundo invisível. Para a gente poder entender esse slide, pensemos assim: a gente ouve um barulho, uma porta batendo. Eu lembro da minha avó falando que a máquina era de pedal antigamente, né? E de noite a máquina funcionava a noite toda. Mas ela ia lá olhar, não tinha ninguém. Né? Vó Tereza. Que ela é minha prima, gente, ela sabe do fato. Aí ela sentia aquilo ali e ela ouvia a máquina funcionando. Mas se não tinha ninguém de forma física, o que seria trabalhado? O de eterização. Era algum espírito, claro, desencarnado, trabalhando um fluido espiritual. Mas para que isso aconteça, precisa de ter na casa ou perto da casa um médio de efeito físico. Aquele que consegue o quê? Movimentar. Quem já viu aquele filme Ghost? Ele tentou, né? Até que ele viu aquele senhor, aquele espírito, né? Estou falando assim para poder amenizar, no trilho do trem, chutando a latinha, né? Ele ia com muita raiva. E ele queria aprender como fazê-lo, porque ele estava em espírito. Como ele poderia manusear aquele fluido espiritual? Primeiramente, o outro não queria ensinar, né? Mas com o tempo ele foi observando até que ele aprendeu que ele consegue fazer a moedinha subir, né? Para perceber que tinha uma moedinha que era o ponto-chave entre ele e a amada dele. E quando a gente está trabalhando aqui que pertence a gente está usando os nossos fluidos, o quê? Vital. Aquilo que faz o nosso corpo ter animação. Falar, andar, comer, pensar. Sem ele, perdendo ele, quer dizer que a gente está desencarnado. Quando a gente desencarna, vai para uma colônia, por exemplo. Aí tem lá um quartinho te esperando, né? Uma caminha bem limpinha, tem lençóis. Como que isso é feito? Tudo feito com o fluido espiritual, porque é parte do espíritos. E de onde eles tiram esses fluidos? Do cósmico universal, que é o primeiro. Tá dando para vocês entenderem? Que eu acho muito interessante esse tema. Então, olha lá. Deus, Criador, inteligência suprema. O que ele traz? O espírito, aspecto fluídico, no caso etéreo, e inteligência secundária. Fluido cósmico é o princípio material. E o corpo material, que é matéria bruta, constituída pelos átomos. Né? A gente tem até, quando a gente fala da lei da teoria de Darwin, né? Que veio vindo do macaco, vai vendo a evolução, mas ali falta ainda um elo a ser descoberto. Nesse elo até chegar em nós. Do Neandertal, aí falta um elo ali. Se a gente for pensar no pensamento continuado, antigamente primitivo, ele era descontinuado. Eu agi agora, porque era esse momento que eu precisava estar agindo. Depois passou o momento do medo, é como se eu não precisava mais pensar. E à medida que você ia aprendendo, o pensamento passava a ser continuado, trabalhando em cima desses fluidos. Então o espírito, ele tem esse aspecto
e ele é uma inteligência secundária. Por quê? A inteligência primeira é quem? Deus. É a inteligência suprema. Então, ele é nosso Pai, nosso Criador. E para a gente poder manter esse equilíbrio, a gente precisa estar agindo dentro das leis divinas. Então, os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência. Por isso que a gente fala que espiritismo é ciência, filosofia e religião, né? Religião está no topo. Mas o que a ciência não explica, a gente não deve acreditar. E filosofia, porque trata de toda a verdade que o Cristo nos trouxe. Propriedade dita os outros, qualificados fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo, como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, aqui, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os de domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Mas como a gente pode alcançar essa percepção? Trabalhando a nossa intuição. O médium que está lá atendendo, ele consegue ser vidente, ele consegue ver se você tem um obsessor, o que está acontecendo com você, ele vai te encaminhando. Por quê? Ele está sendo intuído, trabalhado pelos mentores deles também. E eles, como nossos mentores, estão trabalhando junto com o médium. Porque o que é ser médium? É ser intermediário. Ele está intermediando quem? O espiritual. Fala? Não, isso mesmo. Continua. Não, pode falar. Agora você vai falar. Não quero falar. Não quero. Ele está intermediando o espiritual com O corpo físico. o material. Encarnado. Com o material. Então, isso é ser médium. E todos nós somos médios. Todos nós ouvimos quando eles nos dizem assim, não faça isso. Não, vou fazer. Não é assim? Geralmente a gente faz, a gente sente o quê? O ser supremo. Então, aqui, ó, as duas categorias, no caso, o espírito e o corporal, muitas das vezes, maior parte das vezes, estão trabalhando simultaneamente. Porque não pense vocês que vocês vieram sozinhos, não. Cada um de nós, né? Quiçá podemos trazer 5 espíritos irmãos conosco, que vão ser aqui ajudados. E sempre que a gente puder vir, venham. Porque com a pandemia, muitas pessoas se acomodaram com palestras online, né? Estudos online, e não trazem as entidades necessárias. Elas estão na nossa casa, dormindo com a gente, lanchando com a gente, tirando nossos fluidos, nossas energias, nos enfraquecendo, nos deprimindo. Mas muitas das vezes não é por maldade. É porque elas não sabem como fazer. Então, quando a gente adentra numa casa espírita, o que acontece? Eles são altamente ajudados pelos guias, pelos médicos que aqui estão atuando. Daí a necessidade desse respeito imenso, quando eu falo que a gente está pisando num lugar sagrado, né? Então, como seria essa transformação? Olha esses fluidos que ele está liberando. A gente procurou achar algumas fotos, algumas cenas, para a gente poder imaginar que a gente está todo envolto nesses fluidos. E às vezes, quando a gente está trabalhando, estou falando isso porque quando eu trabalhava no ônibus, tinha várias pessoas que diziam que às vezes, né, na hora que estava tomando passe, que abria o olho, que via sair das minhas mãos luzes lilazes, né, que é a cor que o Orion usa. Quer dizer, eram os fluidos que eu estava sendo, né? Sim. Passado para os irmãos que estavam tomando passe. E quem leva a água fluidificada ou magnetizada, ou orada, como vocês quiserem chamar, observe na água de vocês vão ver os remédios ali dentro. É só a gente fazer o sexto sentido, né? Usar o sentido da intuição e observar. Vocês vão conseguir ver o medicamento que foi colocado ali pra gente. No estado de eterização, esse fluido cósmico não é uniforme, conforme a gente viu ali, várias cores, como você disse, como ele emana. Sem deixar de ser etéreo, ele sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez
do que no estado de matéria tangível. Uma pessoa que pratica a maldade, que se sente feliz em ser do mal. Tem pessoas que são assim, né? Nem sabem o que estão fazendo e estão continuando aqui dali porque sentem esse prazer. Olha, a gente lá apontou para a pessoa mais fofa do mundo, eu. Olha, está falando ali, ó. Davi, depois você corta essa parte, tá? Então desliga, por favor. Que ela vai colocar os segredos para fora e não pode. Quando a gente vê pessoas assim, quem tem a mediunidade de visão, de clarividência, vai ver a aura em torno da pessoa. Ela é gosmenta, ela é escura. E vê mesmo. Agora, quando a pessoa pratica o bem, está no bem e se fortalece no bem, aonde ela adentra, ela expande uma energia, um fluido tão agradável, tão iluminado, que todo mundo quer conversar com ela. Ô, Flávia, você falou aí, sem querer atrapalhar. Davi, desliga aí, por favor, que eu não sei o que ela vai falar, pode comprometer. Não, olha, uma situação que aconteceu aqui na Casa Espírita, você falar do fluidos. Na toalha branca que a gente colocava na mesa para trabalhar, o Zé testemunha disso. Então, no outro dia eu tiro, vou lavar as toalhas. Né? A mesa era grande, eu usava uma toalha grande. No outro dia eu fui tirar essa toalha para lavar, quando eu coloquei ela dentro d'água, gente, foi impressionante o Zé que trabalhava aqui. Quando eu levantei a toalha, ela estava cheia de ponto preto e como se fosse um óleo. Eram os fluidos negativos que foram absorvidos no trabalho no dia anterior. É impressionante isso, isso acontece mesmo. Porque semana retrasada foi no sábado, fizeram um censo, né, IBGE, fez um censo sobre as crenças, aí deu assim, eu vou colocar uma estatística, tá? Mas sem o certo que estava lá. 54% católicos, 30 e poucos % evangélicos, em torno de 8% umbandistas e 5% espíritas. Eles separam a Umbanda do espiritismo. Né? Nem sei por que separa, porque tu está trabalhando espírito, mas separa. Mas se vocês verem Raul Teixeira dizendo que espiritismo, aí vou juntar, tá? É para poucos. Porque o que a gente está estudando aqui? Reforma íntima, melhorar-se. Aí você adentra numa casa que você tem que sentar para ouvir alguém falando. Aí você não quer isso. Aí você prefere ir para uma outra crença. Né? Onde um está lá falando, está tirando a coisa ruim, mas de uma mesa mediúnica, vem aquele irmão que é daquela crença, chocado, nervoso, enraivecido, porque ele foi até lá e chamaram ele de nome ruim. E ele não é isso. E ele diz, eu não sou isso. E eu fiquei tanto tempo lá e estou aqui aonde eu menosprezei. Acontece muito. Então, para a gente só ter essa noção, que esse fluido, ele não é uniforme, mas ele não deixa de ser etéreo à medida que ele vai se modificando, ou de tonalidade, né? Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade, uma coisa relativa de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis, para os encarnados, e são para eles, os espíritos, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Os espíritos os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Então, o espírito desencarnado, ele quer produzir um móvel, alguma coisa para manter aquele lugar salutar. Ele vai trabalhar os fluidos espirituais. E nós aqui vamos usar o quê? A madeira, talhar, com martelo, com a ferramenta que tiver ali a seu dispor. É isso que ele está falando para a gente. Como que são feitas as colônias? Nós temos uma colônia que agora me faltou o nome. Ela tem um campo de invisibilidade e como se nevasse nela, assim, nesse local, para que os espíritos sofredores que atacam, né, que são mais ainda dotados, estão mais pendendo para o mal, eles vão invadir, eles não conseguem enxergar,
porque elas estão camufladas. E ela só se abre quando vem os tarefeiros, né? Que os tarefeiros, esses espíritos do bem, que trabalham em socorro de nós mesmos, quando a gente desencarna, estamos numa situação difícil, mas temos o merecimento, que um pai e uma mãe que desencarna primeiro, começa a trabalhar e vai ganhando bônus horas, merecimento, eles podem usar esses bônus para pedir ajuda para a gente. E aí a gente consegue ser ajudado, desde que no momento que os tarefeiros chegam lá, a gente diz que quer realmente mudar. Mas eles conseguem ver através de nós, se é sincero ou não. Porque se não for sincero, eles não podem fazer nada. Precisam ficar mais um tempo até a gente se arrepender verdadeiramente. Que a primeira postura para ser resgatado é arrepender-se. Segundo, vir para expiar. Fazer passar pelo que a gente fez o outro passar. E terceiro, reparar. Reparando com tudo e com todos. Aí sim, não precisaremos ter mais o que essa aparência em espírito com perispírito. Porque os espíritos puros, Cristo, por exemplo, ele não tem perispírito. Só tem perispírito quem ainda é errante. Errantes são espíritos que estão na erraticidade. Não é que erraram, não. Estão na erraticidade. E nós estamos em volta do nosso planeta. Mas à medida que a gente vai se progredindo, se melhorando, a gente vai chegar no momento que não precisaremos mais ter um corpo que vai se assemelhar à nossa última encarnação. Esperemos poder passar o regenerador rapidinho, passarmos por ditosos e chegarmos nos genitude, que são os mundos que faltam para a gente, né? Que é agora o regenerador, que está para vir agora, uma data que deram aí, 2057, já vai ter muitas mudanças, mas quando fala 2057, as pessoas pensam assim, já vai ser regenerador. Não. Vai depender do individual de cada um. Sempre é individual. Aí quando o individual de um, de outro, nós aqui reunimos, conseguimos chegar no patamar parecido em bem, aí vai ser coletivo, né? Mas já estamos assustados com essa outra guerra agora, né? Entre Iraque com Irã. Isso já nos assusta um pouco. E o que a gente tem que fazer? Orar. Para que esses fluidos cheguem lá. Então, o que a gente tem aqui só para demonstração? Lá, puramente espírito. Tá vendo? Olha. E aqui um corpo material. Seria o perispírito nosso. Fluido cosmo universal, espírito e perispírito. Que vai ter a aparência da nossa última encarnação. E quando a gente estiver melhor, a gente pode adquirir o formato que a gente quiser, com o perispírito. Vamos pegar aqui. Davi, você vai ter um encontro à noite, quando você vai emancipar, seus benfeitores vão te levar, porque tem um parente seu que quer muito falar com você. Mas ele tinha, vamos supor, faltava uma perna. Você se lembra que ele perdeu aquela perna. Então, quando ele for falar com você, ele vai vir sem aquela perna. Ele vai estar com a aparência aí espiritual modelada, com fluido material, para poder você reconhecê-lo. É dessa forma que age. Até porque, se for de uma outra forma, você não sabe quem é, você não vai acreditar que é essa pessoa que quer falar com você. Então, lá, porém, olha lá a tríade de novo. Como neste mundo, no caso espiritual, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham, os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que modo é que vêm e escutam. Então, eu estou aqui encarnada, mas eu tenho muitos vícios. E eu carrego comigo vários espíritos com esses mesmos vícios. E faço coisas muito equivocadas. Então, quando eu desencarno, por mais que meu mentor
queira me ajudar a sair do corpo, eu vou ser levada por esses irmãos que estão ali nos aguardando. Eles ficam do nosso lado. Quem assistiu o filme Nosso Lar 2, né, os Mensageiros, vai ver essa situação parecida. Onde o mentor lá chega e espanta, porque eles estavam esperando o desencarne. Porque eles se sentiam donos e poderosos. Aí ele passa a ser o quê? Escravo daquela falange, legião de espíritos que ainda estão ignorantes. Como ele ainda não tem conhecimento de como manusear esses fluidos, ele vai manusear de uma forma que ele não sabe nem como está fazendo. Ele não aprende. Como aqui na Terra também. Se a gente perguntar como pode funcionar uma lâmpada, de onde vem essa energia, como ela é trazida, se a gente não estudou física, não aprendeu a química, a gente não tem esse conhecimento. Que é o quê? Coisas básicas. Tem uma pessoa balançando a perninha, doida para falar. Mas está se contendo, Sandra. Silvinho. Perninha do bichinho está assim. Mas não é de frio, não. Olha, Sandra, mas não é de frio. Aqui, você não está bem, não? O que você tem, meu amigo? Fala que a gente manda... A gente manda fluido para você do bem. Depois a gente fala. Eu venho cá domingo. Na hora do almoço. Está com a gente? Uma história, mas geralmente a gente sabe na hora do almoço mesmo, né, Sandra? Mas eu nunca almoço. Uma história de Chico. Ele estava saindo, a gente já contou isso várias vezes, mas eu acho tão maravilhosa essa história. Ele estava indo para o trabalho, já estava atrasado, e acelerou o passo. Só que ele tinha uma vizinha, sabe aquela vizinha maravilhosa? Grita, Chico! Ele fingiu que não ouviu, continua andando. Aí Mano fala, volta, Chico. Eu estou atrasado. E falei, e daí? Já está atrasado mesmo? Mais 5 minutinhos? Volta, Chico. O que ele fez? Ele obediente, né? Voltou. E ouviu, a vizinha falou. Depois que ela falou ali, agora eu tenho que ir. Mas ela se sentiu tão feliz. Eu penso que todos aqueles fluidos negativos que tinham nela, ele absorveu, né? E mandou para o espaço. E foi andando. Quando ele andou assim, uns 10 passos, Emmanuel disse assim, olha para trás. Quando ele olhou para trás, ela dizia assim, vai com Deus. E quando ela abanava assim, saía luzes de pétalas de rosas para Chico. E Emmanuel contradiz e diz assim, e se você não tivesse voltado? O que ela teria mandado para você? E isso acontece com a gente. Quando a gente não vê aquela pessoa assim que a gente não quer falar, a gente atravessa a calçada, né? Mas ainda vou chegar num ponto legal desse ainda. Do Chico, né? Vou chegar. Do Chico é muito difícil. Ele tinha diâmetro 30 de diâmetro. Quando a pessoa se aproximava dele assim, de 30 metros, assim, ó, a pessoa já sentia esse fluido positivo de chorar. Chorar de paz, de emoção, de carinho, de tudo. E a gente não tem nem 2 centímetros. Quase que a gente tem que ficar assim, gente, dá licença que ela é minha amiga. A gente quase que tem que ficar assim, colada, para pegar o fluido do outro. A energia de troca, assim, que é 2 centímetros. Sabia que ele ia falar. Era só o cutucar. Fala, amado. Você falou uma coisa muito importante aí. Você receber fluidos, né, das pessoas. Uma coisa que eu vou falar para você, não deixe de passar para os sobrinhos, filhos, netos, quando se toma bênção da mãe, do pai, do avô, da avó, um tio, uma tia. A frase, Deus te abençoe, é muito importante, são fluidos que você está passando para as pessoas. Então tenta passar isso para eles, para que isso nunca morra. Isso sempre se mantém existindo. Né? Bença pai, bença mãe, vai sair, bença, vai com Deus. Vai com Deus. Nunca perder esse hábito. Porque está esquecido, né? É porque as pessoas falam assim, isso aí é tempo da avó, né? Mas esses hábitos, a gente tomar bênção e falar isso, Deus te abençoe, a gente está trazendo eles para o mundo, para perto de Deus, e fazendo com que eles pensem naquilo que eles já têm de bagagem. Porque todos nós temos bagagens gigantes. Haroldo Dutra sempre fala assim, eu acho tão engraçado. Ele comenta assim, quando você está naquele ímpeto de brigar, de fazer alguma coisa,
vem uma legião de encarnações passadas, vem aquelas todas as facetas suas em você naquele momento. Aí se você fizer para devolver todas elas de volta, é uma tarefa árdua. Os elementos fluídicos, né? Ali a gente tem lá o princípio espiritual, que é inteligente, e o princípio material, sempre vindo de Deus. Os elementos fluidos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há pertencentes a um meio diverso, a tal ponto do nosso que dele só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas que, mediante os quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Então, essa falta de abrangência de conhecimento. Mas entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à nossa vida corpórea que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observa os de fluidos do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimento de alguma precisão. E é essencial esse estudo porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. Então vamos lá, voltando à pessoinha que foi para o hospital. O rapaz chegou para fazer o conserto. A primeira coisa que ele faz é quebrar uma peça lá. Ah, não sei o que. Ficamos calmos. Daqui a pouco quebra-se outra coisa. Daqui a pouco essa pessoinha se machuca, né? Aí a gente percebe a necessidade da nossa amiga que nos ensinou a acender uma vela, né, na natureza. Aí, mediante essa toda a oração que você está fluindo, né? Porque, na verdade, no meu pensamento, a vela, para os espíritos que ainda precisam dela, é necessário estar ali. A gente tem que ter essa compreensão, né? No livro dos médiuns, quando fala de talismã, está lá dizendo que é superstição, que não se precisa, né? Não precisa estar segurando. Mas se você sabe que aquela pessoa precisa estar segurando aquele crucifixo, aquela medalhinha, o que ela está fazendo? Elevando na mesma hora o pensamento a Deus. Então, de uma forma ou de outra, a pessoa está ligando-se a Ele. Cada um vai encontrar o quê? O seu caminho. Por isso, essa disponibilidade de crenças. Cada um está no local que tem que estar. E quanto mais apurados a gente estivermos lendo, estudando e aprendendo, a gente só tem o quê? A crescer e a evoluir. Então é isso que está nos dizendo aqui. A chave dessa imensidade de fenômenos, de coisas que vão acontecendo. E a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Perceber quando está falando conosco. Porque eles estão o tempo todo nos intuindo ao bem. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o que ele se transforma em matéria tangível. Então, o universal, a gente não vai pegar. Qual seria o oposto dele? É ser aquilo que você pega. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da matéria, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. É desse meio onde igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta, no caso a Terra, aurem os elementos necessários à economia de suas existências, por causa do programa reencarnatório. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição
e as condições de vitalidade próprias de cada um. Se nós estivermos falando do planeta Júpiter, o nosso perispírito seria muito mais leve, porque é um planeta mais evoluído. Mais evoluído mesmo. A duração de tempo é muito maior do que a gente hoje. A probabilidade de vida, de acordo com as pesquisas, é até 74 anos, né? Claro que as pessoas estão indo 80, 90, até 100. Mas lá é maior. Então, lá os fluidos são menos densos, até para compor um perispírito. O nosso planeta não. Ainda somos de prova e expiação. Então, o nosso espírito é pesado. Quando que a gente pode sentir isso? Quando a gente levanta. Quando a gente levanta, abre os olhos, a gente não quer sair da cama, parece que está nos atraindo. A gente necessita, quer ficar mais deitado. Porque a gente não está trabalhando a oração. A gente não está trabalhando o quê? Leituras saudáveis, para que faça o nosso perispírito, no momento da emancipação, em busca de tarefas salutares. Está indo para lugares com nossos mentores, ajudando, trabalhando. Quem hoje quer sair nesse frio para vir atender aqui na casa espírita? Quase ninguém. Se puder dar uma desculpa. Se chover, então, espírito é danado. Está muito frio, está chovendo. Amanhã eu vou. Mas nós que estamos aqui pacientes, que eu falo sempre pacientes, nós precisamos entender que quem está precisando de estar aqui somos nós. Nós que estamos precisando. E os médicos, que são os mais endividados, tá, gente? São os mais comprometidos, porque estão atuando ali, nos doando fluido, estão vindo de boa vontade. Então a gente tem que ser agradecidos de estar vindo, porque eles estão nos esperando. E não deixar que fatores de natureza possam nos atrapalhar. Uma visita que chegar, peça para ela voltar educadamente. Você pode voltar amanhã? Amanhã, certa hora? Isso não é falta de educação. Senão a gente não sai de casa. E a gente deixa de participar de uma atividade onde estão todos esperando. O plano espiritual está desde madrugada trabalhando nessa casa. Cada cadeira que vocês sentaram não foi por acaso. Eu lembro que eu sentei lá no Amor em Deus, numa cadeira, gente, eu tossi o tempo todo. Comecei a tossir, meu Deus, o que está acontecendo? Eu já sei. Comecei a orar assim: desculpa, meu espírito amigo que estava nessa cadeira, sério mesmo. Você me desculpa, mas eu sentei sem pedir licença, né? Gente, rapidinho, passou aquela cosquinha na garganta, fluiu naturalmente, consegui ouvir toda a palestra de lá. E isso é porque cada cadeira, cada lugar que a gente está, ela foi preparada para a gente, para a nossa assistência. Temos quantas horas, Carmen? Para mim, 5 minutos. 5 minutos. É porque tá frio. Por isso que eu pedi para ela me falar, tá, gente? E olha que eu trouxe minha touquinha, mas ia filmar, falei, não vai ficar bem de touquinha, mas tá lá no meu carro. Eu adoro, por isso que eu amo ele. Então, estão vendo aqui, gente? Aqui, fluidos emanando para o nosso planeta. Esse fluido é cósmico, é oferecido, dado por Deus. E a gente pode colocar aqui a frase do Cristo: eu vos dou minha paz, eu vos deixo a minha paz. Falem para mim, por favor. E a minha paz vos dou. Não como a conheceis no mundo, mas a minha paz. E eu já peguei a dele, ó, não devolvo de jeito nenhum. Agarrei firmemente. Então, esses fluidos que vêm, que a gente possa estar trabalhando em nós mesmos. A gente vai parar aqui porque realmente está muito frio. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Quinta-feira que vem a gente vai estar na Prata, né, Sandra? Estou falando com o Cristiano aqui, ó. Quinta-feira que vem você vai estar na Prata? É, porque a gente, não vou mentir para vocês, semana passada estava chovendo, estava muito frio. Você não foi. Aí eu liguei para ele primeiro, perguntei, pedi autorização para ele se a gente podia trazer para outro dia por causa da minha bronquite, que eu não posso pegar friagem. Eu vou passar uma palestra da Maísa pra você assistir. Não fala não, não fala não. Mas ele permitiu, né, Cristiano? Então fiquem na paz, aproveitem os médicos que vão estar doando para vocês esses fluidos.
que eles estão desprendendo deles para vocês, para nós. E que eles consigam depois um repouso, né, tranquilinho. Ó, um copinho de leite está suficiente. Não vai jantar, não, senão não dorme, tá? E um beijo no coração de cada um. Muito obrigada. Sandra, vem fazer a festa final.